Então, vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Raquel vai fazer a oração inicial, por favor. Bom, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus e pedir, Pai, que abençoe nossa reunião de hoje, que nos dê clareza no estudo de hoje, que possamos aprender muito e levar em prática, esse estudo para as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, o iniciar da reunião da noite de hoje, dizendo juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Raquel. Então, vamos dar continuidade ao estudo do livro Justiça Divina, Psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel. Hoje, a responsabilidade da página é do nosso irmão Leonardo. Leonardo, fique à vontade quando você quiser começar. Ok. Boa noite para todos os nossos irmãos presentes aqui neste horário. Saudações para todos os irmãos que vão assistir depois, nos horários que mais lhe convier, né? E que todos nós estejamos sobre a paz de Jesus, em cada um dos nossos lares, assistindo agora ou depois. Bem, a página de hoje, lá do livro Justiça Divina, comenta o item 14 do capítulo 3 da primeira parte do livro Céu e Inferno. Esse item 14 diz o seguinte: ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus, concedidas a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua, isso é, deveres a preencher a bem dos seus semelhantes, desde o chefe, família, a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem de gênio, que lança às sociedades novos germes do progresso. É nessas missões secundárias que se verificam desfalecimentos, prevaricações e denúncias que prejudicam o indivíduo sem afetar o todo. Então, Emmanuel vai nos comentar essa página lá no livro Céu e Inferno, numa página intitulada Missões. Mas, como a gente está falando em missões, pensei assim, vamos falar desse missionário que vai comentar essa página para a gente hoje, que é Emmanuel. Vamos ver a trajetória de Emmanuel. E vamos ver como é que ele vai ficar à vontade para escrever essa página sobre missões, né? Então, comecemos lá 9 séculos antes do Cristo. Simas, lá 9 anos antes de Cristo, era um grão sacerdote do templo lá no Egito. Depois foi cônsul romano, contemporâneo de Júlio César, 63 anos antes de Cristo. Ele mesmo renasce como neto de Públio Lentulus Cornélio Sura. Ele agora é Públio Lentulus Cornélios. É um senador romano e vivendo na época de Jesus Cristo, e alguma coisa falada dele em Paulo e Estevão. Depois, no ano de 131, é escravo na História, na obra 50 anos depois. Renasce em Éfeso. Basílio, depois, no ano de 233, filho de escravos gregos que nasceu em Chifre como liberto, descrito lá no livro Ave Cristo. São Regímio, bispo de Reims, nasceu no ano de 439 em Lyon. Cardeal João de São Paulo, durante o papado de Inocêncio III no Vaticano, entre os séculos 12 e 13. Aí vem
embora nascendo em Portugal, vem para o Brasil sob a forma de jesuíta Manuel da Nóbrega, nasceu em 1517, e o Chico vai receber, em 1973, um título de cidadão paulistano. Então, ele vai falar de Manuel da Nóbrega, da devoção que Manuel da Nóbrega tinha por Paulo, né? A ponto dele esperar o aniversário da conversão do doutor de Tarso, em 25 de janeiro de 1554, para iniciar a implantação da cidade de São, que vinha a ser mais tarde a cidade de São Paulo, porque naquela época era tudo selva, né? Ele é que começou com os índios a fazer o trabalho de implantação de uma comunidade ali. Herculano Pires fala assim: Paulo foi considerado o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do evangelho sobre o mundo. Isso Emmanuel fala lá em Paulo Estevão. E aí Herculano Pires fala: dura foi a luta pela conversão dos gentios. Paulo exerceu o apostolado dos gentios para o cristianismo. Nóbrega foi o apóstolo dos gentios no Brasil, preparando o terreno para o seu apostolado espírita do futuro, que se verificou. Hoje nós temos 1.400 capítulos interpretando os versículos do Novo Testamento, escrito pelo Manuel da Nóbrega, hoje chamado de Emmanuel, né? Depois ele ainda reencarnou em alguns lugares, na Espanha, em 1613, com o padre Damião, depois na França, no século XVIII, Jean-Jacques Tourville, depois Padre Amaro, lá no Pará, no meio da selva novamente, né? Entre os séculos XIX e XX. Muito bem. Então, nós acabamos de descrever, na linha do tempo, quem é este que vai nos falar sobre as missões, comentando aquele trecho que iniciou a nossa reflexão da noite de hoje, que está lá em Céu e Inferno. É a lição número 20 do livro Justiça Divina. E diz ele o seguinte: aspira à posição dos grandes administradores. Entretanto, não sopeça as responsabilidades que lhe requeimam a fronte, quais invisíveis anéis de fogo. Então, aquela introdução com a vida de Emmanuel está nos possibilitando pensar assim, ele está falando daquilo que ele já passou. Então, tem toda a possibilidade de nos contar o que acontece, né? Há nelas o renome dos grandes juízes, mas não sabes em quantas ocasiões padecem agoniados para não cair em erros de consciência. Desejas a fama dos grandes cientistas, contudo, não indagas quanto o preço que paga a disciplina para manterem fidelidade às suas obrigações. Querem vantagem dos grandes industriais, no entanto, desconhecem a imensa luta em que se desgastam. Vamos abrir um parênteses aqui. É fato dessa semana, Anne, após receber a notícia do Prêmio Nobel de Física desse ano, de 2023, deu uma breve entrevista para quem estava cercando ela, para a mídia que estava cercando ela lá, e logo retornou para a sala com seus alunos para que eles não perdessem aula na Universidade da Suécia. Anne, uma grande cientista, uma grande física, mas dedicada. E também não queria muito aparecer demais, né? E nós vamos ver mais à frente que o próprio missionário, ele, o que tem missão, nem ele sabe muitas vezes da grandiosidade da sua missão, né? Então, muitas vezes, ele nem dá valor a essa grande missão que ele tem. Ele faz porque ele gosta de fazer. No caso da ciência, o preço que o cientista tem para pagar para chegar até um prêmio Nobel realmente é muito grande, de muita renúncia, de vida familiar, de diversão, enfim, ele se ausenta um pouco da vida, do mundo, para que o seu trabalho
frutifique, né? Bom, depois a gente vai para um livro chamado Pequeno Laboratório de Deus, de Hermínio de Miranda, um livro maravilhoso. Hermínio de Miranda passou uma época nos Estados Unidos e soube dessa história e foi pesquisar e procurar as pessoas que conviveram com esse filho de escravos. Ele era um menino negro, não era muito diferente dos outros, né? Que são iguais a ele em necessidades, né? Em preconceitos, né? Ele tinha, porém, um sonho. Ele doou a sua vida a esse sonho, de lutar pela sua gente, para melhorar as condições da sua gente. Contrariando todos os prognósticos, ele se tornou um dos maiores cientistas do mundo. Mas esses heróis efêmeros, e alguns até equivocados, como notórios criminosos, por um breve tempo ocupam volúvel atenção das massas e logo se apagam de volta às suas exatas dimensões pequeninas. Não passam de figuras construídas pela fama, uma espécie de produto de mídia. Alguns são mais produto de mídia do que do seu próprio trabalho. Não são heróis de verdade como o Dr. George Washington Carver. Ele não cortejou a fama, não buscou a glória e jamais cogitou de passar por herói. Na verdade, o herói verdadeiro é aquele que nem percebe que é. O Dr. Carver diz apenas viver o sonho bom de servir a sua gente e, a seu tempo, convicto de que, ao enviá-lo para a vida, Deus tinha planos a respeito dele. E tinha mesmo. Ele pesquisou a semente que era muito comum nos Estados Unidos e até hoje, que é o amendoim. E do amendoim ele fez manteiga de amendoim, ele fez óleo de amendoim, ele extraiu produtos farmacêuticos do amendoim. Então, ele se debruçou no amendoim para criar produtos a partir dele, não só a comercialização do grão, mas tirar do grão algumas coisas importantes que o grão tem, né? Então, ele tinha um plano, como Deus também tem um plano para cada um de nós. Só que, naquela época, ainda tínhamos a escravidão nos Estados Unidos, o presidente conferiu a ele um laurel, um prêmio, pelos seus trabalhos reconhecidos no mundo todo e alavancando a indústria dos subprodutos do amendoim. Só que o presidente deu um almoço para oferecer esse prêmio, mas George ficou na antessala, esperando que todo mundo, aqueles políticos e os grandes lá da conjuntura americana, almoçassem para depois ele entrar, porque não era permitido ele, um filho de escravo, almoçar com aquelas pessoas. Então, só para ter, o livro é muito interessante, eu sugiro a leitura, mas só para a gente ter ideia como era George, que se dedicava plenamente ao seu laboratório para fazer as suas pesquisas e conseguiu o que ele conseguiu. Mas ele não ligava para os lauréus. Ele esperou calmamente o almoço acabar, depois foi convidado a entrar, recebeu o prêmio e foi embora. Se não me engano, depois ele fez alguma coisa com o prêmio em prol do próximo. Não estou lembrado depois, porque eu li esse livro há algum tempo. Muito bem. Então, abrimos esses parênteses, porque Emmanuel está falando lá que ninguém sabe a disciplina que um grande cientista tem e ninguém sabe a luta que um grande industrial tem, não é? A gente quer as benesses, mas não sabe os sacrifícios. Então, ele sugere que a gente abrace a atividade singela que o mundo te reservou, respeitando a importância da vida. Se a experiência de sacrifício te chama a decifrar-lhe os segredos, lembra-te do alicerce que se esconde no solo, preservando a segurança da construção. Se o apostolado familiar é renúncia que te compete,
Recorda que não existem personalidades notáveis entre homens sem o devotamento silencioso das mães e pais, professores e companheiros, que se apagam pouco a pouco, a fim de que eles se levantem na evidência terrestre, à feição das obras-primas de estatutária em pedestais obscuros. O arado que semeia é irmão da pena que escreve. A cozinha dedicada à química do alimento é outra face do laboratório consagrado à química das aplicações científicas. Diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Atende, pois, de coração alegre ao dever que te cabe. E se ninguém na terra dá conta de teus passos, ignorando-te a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande anônimo a ensinar-nos, na base de toda a sabedoria, de todo o amor, que o mais alto privilégio é servir e servir. Então, quando nós observamos a trajetória de Emmanuel e ele nos apresenta essa página sobre missões, nós entendemos que nós também já vivemos várias vidas. Nós também já viemos lá do Egito, já passamos pela soberania de Israel, já passamos por uma série de coisas em diferentes partes do mundo, não obrigatoriamente naquele momento, naquele século, naquele país. Mas nós já reencarnamos várias vezes. E no livro Sementes de Vida Eterna, na página Recordando e Orando, o espírito de Aura Celeste diz o seguinte: ela faz um apanhado das grandezas que o mundo antigo tinha, né? Do que o passado apresentava, né? Os grandes templos, os grandes palácios, os grandes reis, os grandes vitoriosos, que são espíritos que vieram com determinadas missões e se perderam nas suas missões, né? Eles não se acharam propriamente no que tinham que fazer de bom e se desviaram. E ela pergunta, né? Onde estão, Senhor, as grandezas de um dia que o vento demolidor dos séculos se encarregou de transformar em recordações de iniquidade, né? Que hoje algumas até ainda são visitadas, ainda serviram para pontos turísticos, mas outras o tempo derrubou, e essas também um dia também não existirão mais, né? Aí ela fala o seguinte: repassando os triunfos de ontem, identificamos muitos de nós entre os enganadores do poder, agora renascidos sob o látego de enfermidades lancinantes e de inquietações sem nome. Então, se hoje nós estamos em aflição, se hoje não nos é dado, Deus não tem a irresponsabilidade de nos oferecer uma grande missão aos olhos do mundo, mas Ele está nos oferecendo pequenos trabalhos e pequenos serviços que nós não podemos deixar de aproveitar para o nosso progresso. Porque, como diz a Aura Celeste, muitas vezes nós pegamos certas missões e falhamos. E agora nós estamos colhendo o fruto daquela semeadura do passado. Muitas vezes, Deus nos dá missões que muitas vezes nas próprias reencarnações nós sentimos que não aproveitamos. A missão passou pela nossa frente e nós não aproveitamos, nós não pegamos, nós não assumimos. Então, nós já estamos somando coisas lá para frente para que a gente possa novamente ter as oportunidades, né? Então, é só o Espiritismo nos esclarece isso, que, na realidade, nós não estamos aqui a passeio, né?
e que tudo que nos cerca são necessidades nossas, a partir do nosso lar, a partir dos nossos parentes mais próximos ou um pouco mais distantes, a partir dos colegas de trabalho, a partir da vizinhança, a partir da convivência com quem mora no mesmo estado que nós, no mesmo país que nós, né? Porque nós sofremos, muitas vezes, o resultado de certas atitudes e projeta sobre nós os erros de muitos dos nossos governantes, né? Muito bem. Eu já estou caminhando para o final para vocês falarem, tá? Eu estou prestando atenção nisso. Parnaso de Além-Túmulo, hoje nós comemoramos o dia de Francisco, né? São Francisco entendia que tudo progredia. São Francisco entendia que os animais progrediam, que as plantas progrediam. Nós já estudamos aqui isso, que tudo está em progresso. A lei do progresso abrange todos os seres, né? Há progresso até no mineral. Nós sabemos, o Espiritismo vem nos esclarecer. Aí Casimiro Cunha, numa poesia chamada Ascensão, no Parnaso de Além-Túmulo, diz o seguinte: perguntei à flor virente, de pétalas multicores, que com mágicos colodores perfumam nosso ambiente. O que fazem cá no mundo, tão viçosas, perfumadas pelas sendas desoladas desse abismo tão profundo? Com os sorrisos dos céus, como o sorriso dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas: nós marchamos para Deus. Ave que poetiza com seus cantos maviosos, vossos campos dadivosos em beleza de harmoniza? Se perguntasseis também, ela vos retrucaria: caminhamos na alegria para a luz e para o bem. E continua ele: tudo pôs em ascensão, marcha ao progresso incessante, a alvorada rutilante da sublime perfeição. Segui, pois, irmãos terrenos, nestas trilhas luminosas, caminhais sempre serenos, entre lírios, entre rosas, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução, e no bem conquistaremos a suprema perfeição. Como Emmanuel nos falou lá, no final da sua página, né? Então, na certeza que Deus é também o grande anônimo. Muitas vezes Deus está trabalhando, mas não está aparecendo para a humanidade. E nos ensina, na base de toda a sabedoria, de todo amor, o que o mais alto privilégio é servir, né? No final da oração nossa de Emmanuel, ele fala o seguinte: Senhor, ajuda-nos a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Então, felicitemos as nossas pequeninas missões, são as nossas grandes necessidades, né? Felicitemos que nós temos ainda condição de fazer alguma coisa em torno de nós. Felicitemos porque nós já estamos aprendendo que fora da caridade não há salvação e que servir, como nos diz Emmanuel, é a nossa parte na grande orquestra do universo, sobre os desígnios de Deus. Bom, eu vou fazer a prece e depois, quem quiser falar, né? Vamos pensar em Jesus e orarmos assim: Mestre, hoje aprendemos com o nosso benfeitor Emmanuel
e com Allan Kardec, que as nossas possibilidades se apresentam para que nós tenhamos grande proveito na nossa evolução. Ajuda-nos, Senhor, ampara-nos através dos seus benfeitores, para que nós não possamos perder as oportunidades e que as nossas vontades sejam todas dirigidas para o bem, para o amor e para o serviço. Ajuda, Senhor, os nossos irmãos que ainda te procuram, como nós também necessitados te procuramos. Ajuda a todos, enfermos e não enfermos, carentes ou não, encarnados ou desencarnados. Ajude, Senhor, ampare toda a humanidade, para que todos nós vivamos em paz e caminhemos para a felicidade que é Deus. Em teu nome, em nome do conselheiro, dos amigos que nos assistiram na noite de hoje, e acima de tudo, em nome de Deus, que nós possamos nos despedir na tua paz. Graças a Deus. Muito obrigada, Leonardo, pelo seu estudo. Eu fiquei aqui pensando como ser simples é tudo dentro do missionário, né? Você fez uma colocação assim que o tempo todo me fez pensar, né? A que ganhou o prêmio foi da aula, e como as coisas, a gente usufrui de tanta coisa que a gente nem se dá conta de quantas pessoas fizeram tanto para que a gente tivesse aquilo, né? E Emmanuel dizendo, né, como Deus às vezes não aparece e quanto que Deus faz por todos nós e a gente nem percebe. Então, muito obrigada pela sua simplicidade, inclusive, né, na sua colocação de hoje, especialmente, me fez muito bem pensar nisso. É só viver o dia a dia bem simples, naquele miudinho que a gente tem a fazer, que está tudo bem feito, né? A palavra fica aberta, quem quiser falar é só abrir seu microfone. Eu que agradeço, miudinho está muito bem colocado. Precisamos de muito miudinho, né? Também me chamou muita atenção isso que Emmanuel coloca com relação ao anonimato de Deus, né? E aí eu também fiquei aqui me pensando, Deus se coloca anônimo, e nós o colocamos como? Como provedor, que a gente só lembra de Deus para pedir, me dá isso, me ajuda a fazer aquilo, e eu preciso disso. Ele é o provedor, ele tem que atender todas as minhas necessidades. E muitos de nós ainda nem percebeu que ele existe. Muitos desconhecem a Deus, né? E ele, como ser supremo, se colocando nessa posição de que é aquele que está servindo, aquele que provê, aquele que não desampara ninguém, e a gente ainda com tantas exigências. Como vocês colocaram, precisamos observar bem onde Deus me colocou. O que ele espera que eu esteja fazendo aí onde ele me colocou? E tentar dar conta disso que ele me deu, né? Aquilo que pareceu muito simples, muito pequeno, com certeza será muito grandioso, porque eu não posso querer abraçar o mundo com as pernas se eu não tenho condição ainda de fazer o mínimo. E a gente tem que começar pelo mínimo. Muito obrigada pela noite de hoje. Fala, Sérgio, estou só te vendo. Nada, eu estava aqui, porque quando ele fala de Casimiro Cunha, eu tenho uma identificação muito forte, você sabe, né, Regina? Então, falar de Casimiro Cunha, falar de ascensão, e a gente fala o tempo todo dessa questão do trabalhador anônimo, né? Não só Deus, como muitos que fazem belíssimas obras que a gente desconhece, como Leonardo trouxe aí, George Washington, que eu jamais poderia imaginar que tivesse todo esse trabalho no anonimato. Mas se nós percebermos, os grandes vultos espíritas também trabalharam no anonimato, né? Muitos, assim, quando a gente fala sobre aquela semana de alguns vultos espíritas, então a gente começa a trazer pessoas, né, que não nesse foco, né, de Kardec, Leon Denis, Amélie Boudet, enfim, mas outros percussores que vieram, que a gente não tinha conhecimento, né? E eu acho isso, assim, fantástico, essa questão do anonimato. Como Cristo falou, né? Fazer com uma mão que a outra não veja. E às vezes a gente, como você falou, Regina, a gente estende as duas mãos, né? Somente para pedir, né? É isso. Um minuto e meio. Quem vai falar?
Achei muito interessante também, né, você ter feito toda a trajetória de Emmanuel, né? Isso foi muito, muito interessante, né? Ele que está falando sobre missão, então colocar aí toda essa trajetória missionária de Emmanuel. Gostei muito disso também. É porque para você chegar a uma grande missão, você tem que ter um começo, né? É todo um caminhar, uma conquista. Porque a cada pequena tarefa, você vai agariando melhores condições de avaliar, de observar, de saber como se posicionar, qual a melhor forma de se dar. Então, essa caminhada é muito interessante a gente observar isso, né? Ele não nasceu Emmanuel, tá? Exato, e vai dar Zoom. Muito obrigada pela noite, obrigada a participação de todos. Muito obrigada mais uma vez, Leonardo, pelo teu estudo. Nos vemos amanhã no presencial, para quem puder, e quarta-feira aqui no Zoom, com a Justiça Divina. Beijo a todos. Tchau, gente. Até Boa noite. quarta, se Deus quiser. Fiquem com Boa noite Deus. para todos. Tchau, Amém. tchau. Tchau.